Caso você já desenhou cansado, depois ali de trabalhar, depois de ter um dia de trabalho intenso, psicologicamente, fisicamente, você já chegou em casa e começou a desenhar, já teve essa sensação de esgotamento que é, cara, você ter que fazer, né, um trabalho comum fora da sua casa, voltar e fazer um outro trabalho, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você passa por isso ou já passou, cara, já se inscreve no canal, tá? A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto enquanto eu desenho um pouquinho. Cansado, mas vou desenhar, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal, tá? Meu nome é Diogo Neto. Vou falar aqui sobre quadrinhos e sobre esses problemas aí que rondam aí a nossa produção, tá? E para começar, eu queria saber se você, né, passa por isso, cara. Porque se você passar, sabe que você é um herói. Deixa eu só dar um zoom aqui, cara, pra gente ficar melhor de ver, né? Espero que não fique tão distante, tão próximo, na verdade, né? Mas se você passa por isso, saiba que eu acho, tenho quase certeza que você não é o único, cara. Muita gente não tem tanto tempo, né, para desenhar, para produzir, para fazer os trabalhos, para fazer algo que realmente lhe inspira, né? Acho que a maior parte dos brasileiros precisa, a maior parte das pessoas que produzem quadrinhos, eu acho, como um todo, pelo menos aqui no Brasil, né, precisam ter um outro trabalho, cara. Porque o que realmente, na maioria das vezes, vai pagar as suas contas é o seu trabalho normal, entendeu? É aquele trabalho o qual você tem um salário certo, fixo, para você se manter, né? E se você tem essa força, se você tem essa coragem, se você é louco, igual a mim, igual a muitos outros brasileiros, de mesmo estando cansado de chegar em casa ali com o psicológico meio cansado, realmente acho que essa é a palavra, né? Meio que você usou, né? Parte do seu psicológico, ou em alguns lugares você usou todo o seu psicológico, né? Toda a sua parte mental e tá um pouco esgotado, né? Quando chegar aí por esse horário, agora são mais ou menos 7 da noite, né? Que eu tô gravando esse vídeo, de uma linda quarta-feira, tá? E sim, cara, não foi um dia tão fácil hoje, mas eu escolhi fazer, sabe? Eu escolhi fazer porque eu quero criar o quadrinho, né? Eu quero que a história fique pronta, eu quero ver o projeto finalizado, tá? E mais um dos grandes, acho que não é nem problema, né? Mas sim causas ali de passar o dia de trabalho é que você chega sem energia, né? Pra estar produzindo as coisas, pra estar fazendo os quadrinhos. Deixa eu lembrar aqui como é a expressão dele, era uma expressão de susto, né? E aí essa falta de energia, às vezes ela vai te frustrando muito, né? Porque você quer fazer, sabe? Mas às vezes não consegue. Isso casa muito bem com o que aconteceu comigo semana passada, cara. Semana passada eu não consegui fazer nenhum vídeo, acho que vocês perceberam aqui, né? Não consegui postar nenhum vídeo. Semana passada, acho que na outra semana, não semana passada. Acho que eu só postei um vídeo, foi. Essa semana eu tirei pra descansar, né? Eu tirei pra, pra me dar, né, um tempinho. Era feriado, era São João, aí eu me dei um tempo. Eu me dei o luxo de não produzir vídeo na semana, de quase não desenhar também, tá? Peço desculpa por isso, mas ao mesmo tempo não preciso pedir tanta desculpa assim, né? Que eu acho que descansar, cara, quando você se sente esgotado, eu acho que é justo, entende? Mesmo que seja por um tempinho, uma semaninha ali que seja, é muito justo, tá? Você tem que descansar, você é só um ser humano, né? Você precisa ter ali um momento de descanso, entende? Você não pode simplesmente se achar que é uma máquina, sabe? Porque uma hora você vai quebrar, tá? Uma hora a máquina quebra, cara, e não dá.
Outro ponto também, cara, é quando você chega, né, do seu trabalho, mas você tá ali com vontade de produzir e às vezes a sua mente não dá, entendeu? A sua mente não vai deixar você produzir, porque ela tá esgotada, entendeu? Ela tem um certo limite de energia, né? Ela não vai raciocinar direito. Não adianta, nem você forçar, entendeu? E aí, como eu ia falando, eu começo a falar uma coisa, né? Entra em outro assunto e acabo esquecendo. Eu tive uma crise de enxaqueca, entendeu? Na outra semana. E aí passei quase 3 dias sem fazer quase nada direito. Já é o quê? Acho que é a terceira vez que eu tenho essas crises, que eu fico meio tonto e tal, com muita dor na cabeça. Nessa região aqui, ó, como vocês estão vendo, que eu tô demarcando no desenho. Tá? Eu fico com muita dor nessa região. E aí, cara, eu não consigo produzir, não consigo fazer nada. Tá? E foi justamente por excesso, entendeu? De coisas para fazer. Meu trabalho hoje em dia envolve cálculos, envolve sistemas, envolve resolver problemas também. Eu tenho algumas funções acumuladas hoje em dia no trabalho, tá? Não está sendo tão simples, mas tá lá, né? A gente precisa do salário, a gente tá lá todos os dias, né? Acho que não é só eu que passo por isso, tá? E aí eu tive uma crise de enxaqueca justamente depois que eu terminei de gravar o vídeo. Que é até um vídeo, acho que eu tô. Não sei se eu tô desenhando esse quadro. Não lembro mais. Ou era da outra página, não lembro. Tá? E eu acho que não sei se dá pra perceber no vídeo, porque foi bem depois, eu já tava bem. Já tava um pouco mal já. Deixa eu ver aqui como é que. Acho que é interessante fazer um suorzinho aqui. Tem uma faquinha aqui ó, na cintura dele, acho que vocês estão vendo. É mais ou menos essa expressão que eu quero mesmo, tá? Então, Will, o que é que eu tenho a dizer para vocês com isso? Que vocês, cara, a gente, né, como ser humano, não pode exceder um limite tão alto, né? Você precisa ter, saber quando parar, tá? Eu forcei um pouquinho, e aí eu já perdi 3 dias. 3 dias que poderiam ser muito bem trabalhados, entende? Então, cara, aprenda a ver seus limites, sabe? Aprenda a ver que você não é uma máquina, né? Até computadores quebram, às vezes, dão problema. Você é só um ser humano, tá? Então aprenda a descansar também. Lógico que se você tá num dia que dá para você produzir como eu tô aqui produzindo hoje mesmo, estando com um pouquinho cansado, né? Você também pode, tá ligado? Se tiver dentro do seu limite. Eu sei que hoje eu vou conseguir fazer esse vídeo, vou conseguir produzir um pouquinho e eu não vou ficar com enxaqueca novamente, né? Pode acontecer uma dorzinha de cabeça e tal, mas até aí tudo bem. Não é nada que atrapalhe drasticamente o meu dia, né? Como foi a enxaqueca da outra semana, tá? Certo? E não entre naquela coisa do conflito, tá? Acho que você tem que ter um limite, né? E o conflito, o qual eu falo, é aquele de você querer produzir, né? Querer avançar aí no seu projeto, no seu quadrinho, nas suas ilustrações e não conseguir, né? Ficar ali meio travado na hora de fazer, tá? Pelo simples fato de que você está cansado, de que você não vai conseguir produzir e se conseguir não vai ser o seu melhor, entende? Hoje, agora aqui, eu consigo dar o meu melhor, entendeu? Eu consigo fazer o quadrinho. Mas se eu tivesse mais cansado, acho que eu não estaria aqui não. Tá assistindo tá assistindo a Copa do Mundo, eu acho. Que tá rolando aí agora. Tá?
Então tente evitar esse conflito, descanse quando puder descansar. Porque se você desenha descansado, a tendência é que você faça trabalhos melhores, né? Se você desenhar todos os dias muito cansado, pode ser que você até desanime de fazer, né? Então, você tem várias situações em que muitas você vai se dar bem, entendeu? Em fazer ali o trabalho mesmo estando mais ou menos, e em outras não vai adiantar muito, tá? Eu acho que eu entro muitas vezes nisso, se eu tô realmente cansado, se dá realmente para mim fazer, e eu acabo fazendo, né? Agora eu já tomei um banho, já jantei, já tô mais cansado, já fui na academia, entendeu? Isso também ajuda bastante. Isso te dá uma sensação de mais energia, né? Muito grande, é muito bom você treinar, entendeu? Todos os dias. Isso ajuda demais, demais, demais. Certo? E deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Aqui eu vou colocar uma sombrinha, né? Ok. Mais ou menos assim. Acho que assim fica bem legal, né? E aí eu acho que aqui também cabe mais algumas linhas aqui, tá? Para dar um pouco mais de dramaticidade, né, a cena. Concordam comigo? Vocês que estão por aí, deixem aí nos comentários, tá? Vamos aqui para essa cena. Deixa eu pegar aqui o meu, como é que fala? A minha boneca, meu storyboard, né? Eu costumo esquecer as palavras assim do nada, tá? E a gente vai para esse quadro aqui da página 11. Vamos chegar lá daqui a pouco, pessoal. Não saiam do vídeo, por favor. Tá? Mas continuando falar sobre o nosso assunto, né? A gente tem que entender, cara, que o objetivo é concluir o projeto, sabe? E não fazer muita coisa incrível todos os dias, tá ligado? Não é produzir 10 páginas, 5 páginas por dia, entendeu? É concluir o projeto, sabe? E para concluir o projeto, eu costumo muito comparar o projeto a uma corrida, a uma maratona, entendeu? E aí, ó, preste atenção aí vocês aí, ó, que às vezes perguntam sobre como é que faz corpo humano, anatomia e tal, tem dúvidas às vezes. O que é que eu tava falando? Meu Deus, esqueci. Tá, sim. Eu costumo comparar, né, o processo de criar projetos, de criar quadrinhos com maratonas, né, com corridas. E toda corrida, cara, você vai conseguir concluir ela se você der o primeiro passo, se você continuar dando passos, entendeu? Então, produzir pouco não é ruim. Pelo contrário, né? É muito bom porque você está produzindo, tá ligado? Você está avançando no seu projeto. Você está cada vez mais próximo do final a partir do momento que você produz a sua história, o seu quadrinho, tá? Não, não pense que fazer um quadro por dia não vai te levar até o final, porque vai levar, entendeu? Uma hora ou outra você vai acabar. Você vai terminar o quadrinho, sabe? É questão de tempo mesmo, porque você está produzindo, entendeu? Mesmo que pouco. É como eu sempre falo, é lento, né? Mas é muito contínuo, entendeu? Então, cara, a tendência é que você chegue lá no final, que você conclua o seu projeto, tá? E aí você tem que ter isso muito claro na sua mente, que você vai concluir, entendeu? Que você vai ali fazer o quadrinho ali aos pouquinhos, mesmo que pouquinho, né? E você vai terminar. Você vai concluir a história, tá? Você vai conseguir fazer todos os desenhos, mesmo que pareça
muito difícil, né? Mesmo que esteja desanimador, mesmo que sejam muitas páginas, se você está ali produzindo um pouquinho a cada dia, a tendência, né, é que você conclua. Vai demorar muito, né? Vai demorar, assim como o Sertão Benzido está sendo demorado, entendeu? Mas você vai concluir. E isso é que é importante, sabe? Você concluir a sua história. Você mostrar para você mesmo que você consegue, entendeu? Agora que vai dar uma complicadinha, porque eu queria fazer como se ele estivesse tocando, entendeu? A faquinha, né? Tentando mostrar, tentando dar alguma demonstração de coragem, de que ele vai fazer alguma coisa. E o desenho vai se formando aqui, né? Na frente de vocês aí. Tá, pessoal? Já deixou o like, cara, já se inscreveu, me ajuda aí a chegar em 1K de seguidores, por favor. 1K de inscritos, né? Na realidade. Pra que o canal possa continuar aí crescendo, tá? Eu tô gostando muito de criar conteúdo. Não pensava que eu iria gostar tanto assim de falar sobre quadrinho. Se bem que era uma coisa que eu já gostava bastante, mas eu diria que eu tô gostando cada vez mais e tá produzindo, tá? E aí chegando mais gente e apoiando o canal e comentando, né? Deixando comentário, opiniões, isso me anima bastante. Essa mão ficou bem estranha. Bem pequena, bem estranha. Caramba. Ah, mas tá bem legal, porque de um lado você vê, né? A mão aqui, aí do outro você já vê ela se mexendo, já pra pegar na faquinha já. Mas tá estranho, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu fazê-lo um pouco mais grosso. Pra poder combinar mais, tá? E outra coisa também, cara, que eu anotei aqui pra gente falar, é que você tem que saber diferenciar, né? O que é cansaço e o que é preguiça. E eu diria que é fácil, entendeu? De você diferenciar, entendeu? Quando é cansaço de verdade, cara, não interessa, entendeu? Você não vai conseguir fazer, sabe? Porque quando é só preguiça, meio que você só tá ali, né? Na maresia ali, você consegue fazer outras coisas, sabe? Mas quando você tá cansado de verdade, você entende, seu corpo entende, sabe? Seu corpo sabe, entendeu? Sua mente sabe que você tá cansado. Você não vai conseguir produzir. Você só vai conseguir, no máximo, assistir um filme, entendeu? Ver alguma coisa, esse tipo de coisa. Ver um videozinho rápido ali e por aí vai. Você não vai conseguir produzir, entende? Para poder fazer. Você não vai conseguir tá forte ali naquela produção, né? Você vai estar conseguindo em coisas que não necessitam da sua máxima atenção. E desenho necessita de uma atenção muito grande. Eu estou gostando mais dessa mão aqui, né? Acho que ela ficou bem dramática, eu diria, essa mão. Isso é muito bom pro quadrinho. É muito bom pra história. Certo? Agora vamos fazer aqui a calça dele. Vocês viram aí um quadro, né? Sendo formado, cara. Do zero. Deixa eu fazer essa outra perna dele aqui. A camisa dele tá aberta, né? Vou fazer ela mais assim. Isso aqui mais pra cá. Tá? Então saiba diferenciar também o que é preguiça, o que é desvontade de fazer, que às vezes você não está cansado nem com preguiça, você só não está com vontade mesmo de desenhar, tá? Eu passo por isso, até bastante, entendeu? Até mais do que eu queria. Entendi que realmente eu não quero desenhar, entendeu? Eu queria simplesmente ficar fazendo outra coisa,
Mas aí o que é que eu faço? Eu vou lá e produzo. Tento, né, pelo menos. Tem dia realmente que eu não consigo, né? Dia que eu tô mais cansado mesmo, não tem jeito. Tá? E tudo bem, cara, você tá cansado, né? Acho que tudo tranquilo. Não é necessariamente um problema, não. Né? Você trabalhou, você tem outras funções, você tem outras coisas, né, pra fazer. Né? No seu próprio trabalho, na sua casa também. Não é fácil, né? Você tirar um tempo para você produzir uma coisa que exige tanto de você, né? Como é o caso de uma história em quadrinhos. Ok. E é isso, pessoal. Fizemos aí dois. Terminamos um quadro, né? E fizemos outro aí nessa conversinha de 20 minutos, tá? Eu diria, né, pra gente finalizar, que o maior problema não é você produzir pouco, né? Se você consegue fazer um pouquinho todo dia. O maior problema é você não produzir, né? Você deixar ali o trabalho parado por dias, por semanas, entendeu? E só produzir quando você tiver com vontade. Isso é o fim do trabalho. É o trabalho se acabando, entendeu? Ali para você. O seu quadrinho tendo um fim antes mesmo de ficar pronto. Né? É um final bem adiantado. Essa perna não ficou legal. Isso é um problema de verdade. Vou tentar fazer algo assim para tentar amortecer aqui. Para tentar fazer. E assim acho que vai ficando um desenho bem legal. Tá? Como eu ia dizendo, o que é, o que é mais preocupante é você não concluir, entendeu? A história, não concluir o quadrinho. Não fazer, entendeu? De jeito nenhum, ele fica parado lá. Porque todo dia você tá cansado, aí você decide que não vai produzir, né? E aí o quadrinho, ele sai de algo que estava sendo produzido ali aos poucos para não ser mais produzido, né? Isso é bem preocupante, né? Eu diria que é uma das coisas mais preocupantes, é quando você realmente não consegue mais fazer. Ó, gente, é ela aqui, tá? Então, isso aqui tem que ser bem por aqui. E aqui, a gente vai ter um balãozão rasgado aqui, que ela vai estar gritando para o personagem, né? Para ele ir embora. Porque o cangaceiro é perigoso demais, tá? Isso aqui seria o esboço. O esboço inicial, tá? Então, produza, tá? Mesmo que pouco, faça o seu quadrinho. Mesmo que você só consiga fazer um quadrinho assim desse tamanho, você já avançou. Já é menos um quadro da história, entendeu? Então faça. Faça um pouco todo dia, tá? Eu diria que essa é a minha maior dica para o vídeo, tá? Faça um pouquinho todos os dias, que a tendência é que você evolua, tá? É que você conclua a sua história cada vez mais rápido. Tá certo, pessoal? Mas é isso, concluímos um quadro, né, que já estava adiantado e fizemos um quadro inteiro com uma mão bem interessante. Gostei bastante dessa mão. Tá? Vou mostrar aqui a página inteira para vocês, que eu estou gostando dessa página. Ela tá ficando bem interessante. Tá ficando bem equilibrada esse desenho aqui, tá bem legal. Acho que é um dos melhores desenhos até agora de Sertão Benzido, por conta da complexidade também, da expressão, do chapéu evocando poder e por aí vai. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica, que tenha sido algo relevante para vocês, tá? E que vocês deixem um comentário, tá? Me dizendo como é que vocês lidam aí com o cansaço de vocês. Como é que vocês, para você aí que trabalha durante o dia e que tenta produzir durante a noite ou finais de semana, como é que você lida, entendeu? Com o cansaço, com o esgotamento ali mental. Porque eu acredito, assim, da minha parte, né? Eu acredito que o que mais pega é o cansaço mental, sabe? O mental ele te impede de desenhar.
Mas é isso, pessoal, já estamos com 25 minutos de vídeo, tá certo? Deixa o like se você gostou do vídeo, também aqui, se inscreve no canal, tá bom? Toda semana tem vídeo, quartas e sextas, tá? Fica por aqui, se inscreve, hypa também, se você puder, para me ajudar, para me dar aquela força. E não se esquece de se inscrever, tá certo, pessoal? Mas é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.